no final das contas, o que o nosso Congresso vai ter que se perguntar, o que o nosso TSE vai ter que se perguntar, o que os donos do poder vão ter que se perguntar é até onde a gente quer ir para bancar essa insanidade? Nós realmente estamos dispostos a enfrentar sanções? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Aí, tá certo? Paulo Figueiredo, por falar em malucos e dementes e camisa de força, Alexandre de Moraes agora tá encurralado. Eu queria te ouvir, né? Última pergunta aqui, né? Quais são os passos a partir de agora nos Estados Unidos, né? Você citou aí a questão do Congresso podendo, inclusive, pedir a manifestação, né? Do governo brasileiro. Você citou um projeto de lei, né? Que tá sendo desenhado aí, imagino que já deve ter mais de um rascunho circulando aí, já deve estar em estágio avançado, né? Enfim, qual que é o próximo passo, desenrolar dessa história toda? O caminho é o seguinte, Ítalo, tem duas frentes, né? Uma das frentes, a gente vai procurar elucidar melhor como aconteceu a cooperação entre o governo americano e o TSE e o STF. Existe um pedido de informações feito pelo Comitê Judiciário para o FBI e para o Departamento de Estado a respeito das comunicações entre o TSE e o governo americano, porque há uma suspeita muito forte de que o TSE tenha recrutado a ajuda do governo americano através de algum caminho oficial. Tá? Então, a gente precisa elucidar isso, porque, obviamente, isso é um problema muito sério para a gente no Brasil. E, uma vez que a gente elucide isso, a gente também neutraliza um pouco esse meio de ação, especificamente, por parte deles. Um segundo, digamos assim, braço de ação especificamente dentro dos Estados Unidos, uma vez que a gente já tem a formalização e a documentação das violações do Brasil através da audiência, o que precisa acontecer é que o Congresso dos Estados Unidos precisa fazer um US Congressional Inquiry, que é uma requisição de informações, uma inquirição às autoridades brasileiras que foram acusadas a respeito daquelas alegações que foram feitas. Então, olha, essas pessoas aqui estão alegando que houve violações. Vai ser dada a oportunidade do Alexandre de Moraes de responder a respeito dessas violações. Pelo que eu sei, também serão copiados nessa inquirição o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, e a nova presidente do TSE, Carmen Lúcia. Essa é uma espécie de aviso final ao Brasil, porque possivelmente nesse pedido de inquirição está escrito que já está havendo a produção de legislação a respeito do Brasil. Essa legislação já existe, já está em curso, essa produção de legislação. Então, no final das contas, o que o nosso Congresso vai ter que se perguntar, o que o nosso TSE vai ter que se perguntar, o que os donos do poder vão ter que se perguntar é até onde a gente quer ir para bancar essa insanidade? Nós realmente estamos dispostos a enfrentar sanções, porque as sanções não são restritas ao Alexandre, né? Todos os agentes públicos que participaram disso de uma forma ou de outra estão sujeitos a essas sanções. Uma vez que o governo brasileiro responda ou não, e ele vai ter um prazo, eu acho curioso que vai ser a primeira vez que alguém vai dar ao Alexandre de Moraes um prazo para ele dar explicações, né? Não deixa de ser uma coisa maravilhosamente irônica. Uma vez que o Alexandre de Moraes, mais especificamente, ou outro agente do governo brasileiro responda ou não
as indagações feitas, fica aberto o caminho para a produção da legislação. E a legislação, nesse momento, até onde eu sei, o que minhas fontes informam, é que está sendo feita uma grande coligação para esse ser um projeto que conte com apoio amplo dos republicanos e talvez até de alguns democratas, para que seja construída uma maioria para aprovação desse projeto. Certamente não vai ser algo que vai acontecer nessa legislatura, mas é uma coisa que fica muito possível de ser construída na próxima legislatura. A gente está sempre dependendo do resultado eleitoral dos Estados Unidos. Então, se os republicanos perderem, porventura, a maioria na casa, isso dificulta. A gente vai ter que trabalhar essa legislação pelo Senado. Se os republicanos conseguirem ganhar a presidência, o próprio presidente já tem instrumentos imediatos que ele pode utilizar, mas é importante que ele haja com o respaldo do Congresso. Então, você tem alguns caminhos aí que vão depender do resultado eleitoral dos Estados Unidos. E uma terceira frente, você não me perguntou, mas eu vou te falar, é que a gente faça um caminho parecido dentro da Europa também. Eu já tive conversas com o pessoal do Chega, em Portugal, terra do nosso querido Seu Sepúlveda e minha também, porque eu também sou português. Nós estamos começando conversas na Espanha, começando conversas na Itália, e depois até no próprio Parlamento Europeu, agora com essa vitória significativa da direita nas eleições europeias. É importante que as pessoas entendam que isso não vai ser a salvação do Brasil, né? Isso é simplesmente você restringir os instrumentos do adversário que foram utilizados contra nós e permitir que as instituições brasileiras tenham força para agir e restaurar as liberdades. Mas nada disso vai acontecer se não for por fruto do nosso próprio povo. Então, o povo brasileiro precisa tomar as rédeas do seu destino. E as pessoas muitas vezes têm uma visão muito imediatista. Manifestação na rua não ajuda em nada. Não ajuda nada o povo ir para a rua, não ajuda nada o povo ir para a rua. Nós fomos para as ruas quantas vezes durante o governo Bolsonaro e não adiantou nada. Ora, eu digo para essas pessoas, o avanço da esquerda e dos instrumentos de controle deles só não foi maior porque o povo foi à rua. Porque se o povo não tivesse ido às ruas, a situação teria sido muito pior. E além disso, o povo foi às ruas e deu respaldo para que o líder daquele momento agisse, no caso o presidente Bolsonaro. É que ele optou por não agir. Mas o respaldo popular houve. E o presidente tinha respaldo popular para agir. Então, e agir, que eu falo aqui, não é golpe, não é nada disso. É agir para preservar as instituições, o funcionamento normal das instituições. Então, o que quer que seja feito, o pessoal tem que parar de esperar um salvador da pátria. As pessoas precisam se preparar, estudar, muito palpiteiro de internet. O Twitter deu muita voz às pessoas e é importante que existe uma sabedoria coletiva popular, mas ela é tão boa quanto a formação e o estudo que essa população tiver. Então não vai ser que ouvir Beethoven vá necessariamente te fazer melhor para combater a esquerda. Embora faça, porque no momento onde você começa a ter a distinção do absoluto, do que é o belo, do que é o perfeito, e começar a notar a diferença entre o Beethoven e uma música da Anitta, esse é um passo importante na sua formação, quando você entender que existem absolutos, né? Não é simplesmente uma questão de opinião e moda. A Anitta não é em nenhuma esfera, de nenhuma forma melhor do que o Beethoven. Mas existe também a necessidade da formação intelectual das pessoas para que elas saibam o que fazer. Eu tenho muita preocupação de uma população que caiu na história do 8 de janeiro. Muita gente apoiou aquela coisa. Eu tenho muita preocupação na forma como a população, muitas vezes, as pessoas de direitas, etc., buscam o Bolsonaro como se ele fosse um salvador da pátria e não como um ser humano comum. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que não aceitam sequer críticas a figuras de direita. Eu tenho muita preocupação com as pessoas que acham que a solução para a bandidagem é sair matando todos os bandidos.
Eu tenho muita preocupação com a população que aplaudiu as coisas que aconteceram na Lava Jato, a violação do devido processo legal, simplesmente porque aquilo era perseguição política. Então, assim, eu tenho preocupação com as pessoas que acham que você consegue a manutenção da sociedade simplesmente através da vitória das eleições presidenciais. Eu tenho preocupação com isso. Então, a população precisa tomar as rédeas do seu destino nas suas mãos e tomar a rédea do destino nas suas mãos o tanto quanto é possível, porque o destino sempre depende de Deus, né? No final, nós seres humanos controlamos muito pouca coisa, mas o que nós conseguimos, um pouquinho da humanidade que a gente consegue controlar, para evitar que o mal aconteça, a gente consegue com formação, com conhecimento e construção de virtudes. E aí eu acho que iniciativas como do teu curso, etc., são fundamentais, porque hoje esses cursos online, eles não só são muito importantes porque financiam o nosso trabalho, as pessoas não percebem isso muitas vezes, mas a gente só pode fazer o que a gente faz porque as pessoas compram o nosso conhecimento. Então você tem esse componente, mas você tem um componente também de que eu tenho hoje 6 mil alunos, é o que uma universidade tem. Então, só que eu sou um. Aí o Ítalo vai lá, com algumas centenas de alunos, o Alan tem lá as iniciativas dele, e a Ludmilla tem o curso dela, o Constantino tem o curso dele, a Ana Paula tem o curso dele, e são vários cursos. E isso vai formando mais gente do que as universidades brasileiras, né? Então, no final das contas, a gente encontra uma forma de contra-atacar esse domínio cultural aí da esquerda. Mas obrigado pelo convite, Ítalo, muito bom estar aqui com você. Você é um cara que sabe muito e um guerreiro que está aí 10 anos, cara. Eu lembro da primeira live que a gente fez do Terça Livre, no primeiro Google Hangout que a gente fez do Terça Livre, e foi muito bacana. Então, o tempo está passando, os cabelos brancos estão começando a aparecer. Alguns são forçados para fora, né? Alguns desses cabelos brancos, pela circunstância, né? Mas a vida é assim, né? A vida é feita de luta, não tem jeito, tá? Isso aí é bíblico. Perfeito. Paz a gente só vai ter no outro mundo mesmo, né? Então, exato. É isso aí. Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado mesmo por estar dispondo aí do seu tempo aí, que eu sei que você, né, participando de várias iniciativas aí, tá certo? E a você que nos assistiu, né? Bem, só o último ponto aí, o Paulo ressaltou, né? De fato, né? Se você assinar, né, o Tradição em Ação, lembre-se também que você é responsável, né? Você se tornar responsável por financiar o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui, não só aqui, mas a expansão do nosso trabalho, né? Ela só pode ser, só é possível, né? Se vocês nos ajudarem, se vocês assumirem, né, a função de financiadores do nosso trabalho. Então, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.